Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Eu. Hoje eu tenho um prazer gigantesco e vocês não têm ideia de quanto. Eu estou principalmente em um prédio icônico da cidade de São Paulo, que é o Copan, que é uma referência arquitetônica e que por um acaso, foi o primeiro lugar que eu cheguei em São Paulo lá no 2016. Mas essa história eu vou contar em algum momento que eu esteja sozinho. Por enquanto eu estou acompanhado, e não estou acompanhado por qualquer um não. Estou acompanhado por Rita Maria Moura Barbosa. E ela é a proprietária, dona e proprietária do Desapé. Que ela nos vai contar um pouco mais sobre essa ideia, sobre essa descoleção. Ela mesma se apresenta como uma livreira. Ela é natural daqui de São Paulo, mãe da Mariana e também da Mimi, que é uma gatinha que ela tem muito carinho, né? Ela tem uma coleção, ou como ela mesma fala, uma descoleção de itens, livros, fotografias, revistas raras, material artístico impressionante nesse apartamento aqui no Copan. E eu estou em um dos lugares mais icônicos para fazer esta entrevista, porque eu estou no meio de fotos, eu estou no meio de livros, de luvas, que ela já não vai contar porque essas luvas, de malas, de quadros. Eu estou no meio da arte, me estou sentindo assim, no meio de um acervo cultural maravilhoso. Então, Rita, eu queria principalmente agradecer por a oportunidade de você me receber aqui, de ter esta conversa comigo e também de me inspirar, porque para os que não sabem, foi a Rita que me inspirou a ter um Instagram lá 2 anos atrás, quando eu comecei a ter um Instagram para colocar minhas aquarelas. Ela viu meu trabalho, ela falou, é muito bom, vai lá, abre seu Instagram. Então, assim como ela me inspirou por meio das suas palavras, eu quero que ela inspire vocês, contando um pouco mais da sua história. Bem-vinda! Ai, que eu fiquei muito feliz e lisonjeada com essa apresentação. Muito obrigada a você por estar aqui contando um pouco dessa minha história, que também nasce a partir de outras inspirações. Então é muito bacana ver como a gente está contagiando as outras pessoas, né? Com ideias, possibilidades, projetos. Então é muito bacana você estar aqui comigo e ter, de qualquer forma, dado um pouco de atenção para o que eu proponho. Eu te agradeço. Não, imagina, como não dar atenção a um material tão interessante, que você vê que você fez sua curadoria desse jeito. Vamos, nem sei por onde começar. Você já falou que você é formada na arte, você estudou artes onde? Então, eu fiz artes em São Paulo, na FAAP. Na época a gente chamava Faculdade de Artes Plásticas, já não é mais assim, né? Artes Visuais. E assim que eu me formei, eu quis também viajar e tentar outra faculdade, outra formação. Então eu saí de São Paulo e fui morar em Roma, e eu queria fazer cinema em Roma. Esse plano não deu certo, mas eu conheci pessoas interessantíssimas por lá, e inclusive o meu companheiro, que era diretor de uma revista muito alternativa, chamada Frigidaire. Alternativa, experimental, transgressora, uma revista que enfim, a gente nem imagina que tenha sido feita na Itália. Ela, na real, ela ainda é feita, ela ainda existe, né? Mas ela não tem mais uma periodicidade para ser impressa no papel. Ela continua de forma virtual, eles também têm um Instagram e eles também têm um território. A Frigidaire hoje em dia tem um território que é Frigolândia, que é uma coisa muito maluca, muito hippie ou post-hippie, na Úmbria, nessa região linda da Itália. Mas enfim, quando eu fui para Roma, eu conheci esse pessoal, daí eu me apaixonei pelo diretor da revista e nós fomos morar juntos, eu fui morar com ele, enfim. E conheci toda essa dinâmica que é de uma revista, né? O trabalho que envolve publicar uma revista, mas uma revista sensacional, né? Que me marcou para sempre. Vira e mexe eu falo da Frigidaire. Eu sou muito grata, né, ao que aconteceu por lá. Nesse período que eu fiquei com o Vincenzo, o nome dele, né, desse companheiro é Vincenzo Sparanha,
e o que eu aprendi na revista. Também, ainda na Itália, eu tive outro companheiro que foi muito importante, que foi o Giuseppe Casetti, e esse era livreiro galerista. E ele fazia também essas feiras, esses mercados, né, de usados, como a gente tem aqui no Bexiga ou na Benedito Calixto, né? E eu também aprendi muito com ele sobre livros raros, livros antigos. Então eu tive na Itália, aqui em São Paulo, essa formação mais acadêmica, e na Itália eu tive essa formação muito prática, né, relacionada à editoria, a publicações, a revistas e aos livros. E isso eu trouxe para São Paulo. Na verdade teve um intervalo aí, né, da minha volta para o início, né, desse projeto que chama Desapê. Esse intervalo, né, aconteceu em Florianópolis, onde eu fui morar com a minha filha pequena, né, e lá eu dei aula de italiano. E esse período na ilha de Florianópolis foi muito bonito. Dizem que a ilha é a ilha da magia, né? Foi um período muito mágico, especial do crescimento da minha filha, mas eu precisava assim de outros desafios, né? Então eu saí de Florianópolis e fui morar 1 ano em Buenos Aires, também dando aula de italiano e português. E depois eu voltei para São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, e tive essa oportunidade de desenvolver esse projeto, né, o Desapê, que é uma desconstrução do AP. É onde eu recebo pessoas, às vezes desconhecidas, né, através do meu Instagram ou de contatos, enfim, de terceiros, que tem interesse por uma coleção de arte, de livros de artista, de livros raros, né? O livro de artista é o livro que o artista produz, ele usa o suporte do livro para produzir a sua obra. Então ele não vai pintar numa tela, ele não vai fazer uma gravura, ele faz um livro de artista. Então eu tenho alguns aqui no Desapê, que eles estão à venda e estão também disponíveis à consultação, à pesquisa. Então é um desapego e é uma desconstrução do espaço privado. Essa desconstrução do espaço privado vem daquela ideia, né? Trazer um indivíduo desconhecido para mexer nas suas coisas, né? Para revisar nos seus livros. Sim, é essa ideia de compartilhar um pouco da sua intimidade, dos seus gostos, né? Das suas preferências, enfim. É esse abraçar um pouco o mundo, né, e não criar assim, tipo, isolamentos, né, então você estar no apartamento apartado, você ter a sua realidade familiar, tem a ver com essa abertura para o mundo, né, você está no mundo e você pode se relacionar com as pessoas a partir dos seus interesses, né, enfim, formais, né, visuais, culturais. Interessante, porque afinal de contas também as coisas que nós enfiamos dentro de nossa casa é um reflexo do nosso gosto, de nossa bagagem cultural, de nossa história e algumas vezes até da tradição, né? Então, tipo, eu tenho minha mesa, minha cadeira, que são coisas minhas, que são um reflexo meu. Então, mostrar um pouco desse desapego, mostrar um pouco dessa desconstrução do apartamento, mostrar um pouco de mim. Está completamente Rita aqui em todos estes itens ou está um pouquinho de Rita em alguns e em outros está um pouco mais? É completamente Rita. É completamente feito de escolhas afetivas, é completamente feito pelas minhas referências. E é curioso porque justamente como são coisas com as quais eu me identifico, existe essa dificuldade em desapegar, mas é um exercício que eu gosto de praticar, que eu acho importante a gente praticar. Então são essas escolhas que eu compartilho com o mundo, são escolhas que eu acho que elas são importantes ou acho que elas são para ser compartilhadas, não acho que elas são para estar comigo. E um lado do Desapê, que é um lado importante do Desapê, do meu trabalho,
é divulgar o que eu tenho para coleções e instituições que podem dar para os livros, para o material que eu tenho aqui, um público muito maior, um cuidado muito maior, né? Podem conservar melhor esse material e divulgar melhor. Então, eu tenho alguns clientes importantes, né? Que realmente eles são aqueles que premiaram o meu trabalho, né? Quando eu consegui vender para a Getty Foundation nos Estados Unidos, para o MoMA em Nova York, para a biblioteca do MoMA, para a biblioteca do Metropolitan, para o Reina Sofia, o Museu Reina Sofia. Então, para mesmo colecionadores que a gente sabe que amanhã eles pretendem fazer uma doação, porque suas coleções são importantes. Então isso para mim coroa praticamente o meu trabalho. É claro que é muito legal eu vender para pequenos colecionadores, né, pessoas que... E por isso o Desapé também, ele tem esse budget que eu tenho livros que custam R$40 e tenho livros que custam R$40 mil. Então ele abraça, né, esse tipo de comprador ou colecionador. E é importante para mim justamente estar vendo como coisas que não custam muito, né, que são acessíveis a qualquer pessoa, elas podem estar aqui dentro e eu dou a mesma importância que eu dou para um livro de R$40 mil que seja, né? O que interessa para mim é o que está contido nesse trabalho. E se esse trabalho foi feito com recursos, né, menos, vamos dizer, nobre, ou que eles ainda não alcançaram, né, tanta visibilidade, ok, esse tempo vai validar ou não esse trabalho. Então ele é totalmente, o espaço aqui, o Desapé, ele reflete totalmente as minhas preferências e escolhas. É verdade. Então, mesmo o livro, pelo menos na minha língua mãe, que é o espanhol, Don Quixote, foi tido como um absurdo na sua época e hoje em dia é tipo a maior referência da língua espanhola. Então, o tempo faz com as coisas boas, vai apurando essas ideias, né? Como por exemplo, como com o vinho, particularmente, coisa boa inventada por Deus. E com os livros, com a arte também vai dando esse presente. O tempo vai permitindo apurar, assentar o que é uma boa ideia, o que não. Falando do tempo, quanto tempo tem você com esse projeto? Como foi a sacada de, nossa, eu acho que se eu fazer isto vai dar certo ou não? Como foi isso? Então, começou mais ou menos em 2013, quando eu voltei para São Paulo. Eu voltei um ano antes, mas daí eu tive uma oportunidade imperdível, que era alugar um apartamento no edifício Bretagne, e que é do Artacho Jurado, que é um construtor, não é nem arquiteto nem engenheiro, um construtor anarquista, que fez prédios incríveis em São Paulo, mas ele tem um edifício chamado Cinderela, que é dele, um aqui no na frente da prefeitura é dele, na frente da prefeitura. Mas o Artacho Jurado, ele tem uma pegada que é muito kitsch. Então, por ser anarquista, ele era uma pessoa muito livre, né? Então ele usava vários materiais, tipo pastilha, mármore, gesso, as cores rosa, amarelinho, azul. Então parecia uma Disneylândia. Os prédios que ele construía, assim, tinha essa coisa muito lúdica, né? E ele tinha também uma intenção muito forte de proporcionar um convívio entre os moradores. Então os prédios, além de ter essa pegada estética meio Walt Disney, ele tinha também propostas, por exemplo, no Bretagne, de entregar no prédio, né, um salão de festas. Isso era muito, né, inovador, a gente está falando dos anos 50, 60. Salão de festa, piscina. O Bretagne, ele tem ainda um bar com um mobiliário dos anos 50 que é excepcional. Nossa. Um salão de piano, e a cobertura, que é fantástica, ela é tipo aquela marquise como a gente tem no Ibirapuera, né? Uhum. Com aqueles são aquelas espécies de bolachas na marquise, aquelas áreas que são vazadas, né?
que para mim, quando eu era criança, porque eu passava na frente desse prédio, né, era uma atração esse prédio para o bairro, né, ele fica no Pacaembu, na Avenida Higienópolis. Eu passava então na frente e eu via essa marquise assim no alto, e para mim aquilo era onde os Jetsons moravam, né? Que eles desciam com que eles desciam com a nave deles espacial ali, pairavam ali e eles moravam ali. Então para mim aquilo era a coisa mais legal de São Paulo. E eu pude ter um apartamento lá. Daí quando eu vi que eu tinha um prédio muito especial em São Paulo, e que aquilo não podia ficar só para mim, né? Precisava ser conhecido, o mundo precisava conhecer o Bretagne. Então eu comecei a fazer ações, né? Promover no prédio saraus. Então a gente usava o piano. O piano, quando eu cheguei lá, ele estava desafinado, com cupim. Então a gente arrumou o piano e eu comecei a promover esses saraus, levando músicos experimentais. Eu fiz coisas muito legais justamente porque eu estava nesse espaço que pedia isso, né? Na cobertura a gente fez performances, projetou filmes, mas isso eu não trazia só para os moradores, eu trazia também para os meus amigos, os amigos dos meus amigos, quem pudesse, enfim, e quisesse conhecer esse lugar. E o meu apartamento, então, também trazia uma proposta daí de descolecionismo. Então, tudo que estava no meu apartamento estava à venda. Não é que eu tinha muita coisa assim excepcional para vender lá. Então, eu podia ter uma cadeira bacana, mas também podia ter uma cadeira meia boca, mas aquela cadeira meia boca podia estar barata, a pessoa podia achar interessante comprar. Enfim, ficou esse movimento meio de uma descoleção dentro de um apartamento, portanto, desapê. E funcionou bem, mas as pessoas se interessavam muito pelos livros, porque os livros eram os livros do meu período de faculdade, anos 80, os livros eram livros da Itália, a revista Frigidaire, muita coisa que eu trouxe de lá ainda não era conhecido aqui, tipo, falava-se pouco, talvez, de arte povera, e eu tinha muita coisa, né, um material legal de arte povera, porque na Itália, justamente, esse meu amigo livreiro, que é curador também, ele, enfim, tinha um apreço grande, né, por esse material. Então eu tinha muita coisa de lá que foi chamando a atenção das pessoas, até que eu era amiga, né, sou amiga da galerista Jaqueline Martins, e uma vez a gente fez um projeto, uma parceria para uma exposição de fotografias que eu trouxe da Itália. Fotografias vintage de performance, que eu trouxe da Itália, a gente expôs aqui em São Paulo, e a partir de então eu comecei a participar da Feira SP Art, porque o meu projeto ficou mais conhecido, chegou, enfim, para a curadoria da SP Art, e eu acabei sendo admitida, né, a participar do setor de editoras, mas eu não sou uma editora, então eu entrei como livreira, então eu tenho essa possibilidade de participar da feira da SP Art, né, que é uma feira importante de arte aqui em São Paulo, no Brasil, enfim. E a partir disso eu também entrei para outra feira, que é em Nova York, que é uma feira importantíssima, né, talvez a mais importante de livros independentes e livros raros, que se chama New York Art Book Fair, que até 2019, né, antes da pandemia, ela acontecia no MoMA PS1, que é um MoMA que fica em Long Island, né, não o de Manhattan. Mas é uma feira incrível, que ali foi lá que eu cheguei na Getty, no MoMA, no Metropolitan, porque eles fazem essas visitas guiadas, né, com os colecionadores, e quando os colecionadores e essas instituições viram na minha mesa um material da poesia concreta, enfim, do poema Processo, da Tropicália, anos 50, 60, 70 no Brasil, eles não perderam essa oportunidade de se tornarem meus clientes. E foi assim que o Desapê, então, começou em 2013 e foi enfim, também se transformando, né? Porque eu saí do Bretagne,
Acho que eu saí do Bretanha em 2016, se eu não me engano. E daí eu comecei um formato de itinerâncias, porque eu fui morar com a minha mãe, eu não podia com a minha mãe propor o desapê. Morando com a minha mãe, fazer a proposta do desapê. Então eu comecei a participar de itinerâncias, né, de lugares que me acolhiam, que me recebiam. Entre eles eu vim para o Copan para ocupar um quarto num apartamento compartilhado. Era um apartamento de uma residência artística do Capacete, do Rio de Janeiro, que estava fechando a residência. Então eles estavam alugando os quartos assim de forma mais aleatória. E eu peguei um quarto, eu achei o Copan muito interessante para o meu projeto e acabei ficando com uma kitnet depois. Me mudei desse quarto e vim para uma kitnet, que é onde eu estou agora, onde a gente está agora, enfim, para essa conversa. Os que nós estamos escutando, obviamente não tem a possibilidade de estar aqui, mas eu vou deixar o link do Instagram na descrição do episódio e vocês vão poder ver, acompanhar. Mas é totalmente diferente. Eu mesmo entrei várias vezes no seu Instagram e estar lá, estar aqui, são duas coisas diferentes. Tipo, lá você vê que é uma coisa interessante, mas fica meio aquele ambiente de você tentar entender o que é. Quando você está aqui, você ainda também tenta entender o que é. Mas tem a sua companhia, tem a sua fala, tem a sua explicação. E aí as coisas começam a ter um sentido, né? A fazer sentido como as coisas estão organizadas aqui, o porquê das coisas. Por exemplo, para mim foi o porquê das luvas. Explica um pouco do porquê das luvas e quando você decidiu falar, a partir deste momento eu preciso ter luvas. Então, alguns livros aqui, eles são realmente raros. E alguns livros, eles são realmente obras de arte, né? Então, o material que é usado ali, por exemplo, você viu as luvas, né? E eu comecei a te explicar como é que funcionava, os livros que eu tinha aqui, e eu quis te mostrar um livro. Este livro, o que eu quis te mostrar foi uma revista Navilouca, né? Essa revista Navilouca, ela foi feita em 1972, né? Ela começou a ser projetada e foi, na verdade, impressa, né? Foi para o Prelo em 1974, quando ela acabou sendo distribuída. É uma revista experimental, totalmente experimental, que teve a participação de Hélio Oiticica, e aí já está dito tudo, né? Hélio Oiticica, Torquato Neto, Vali Salomão, Caetano Veloso, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, enfim. Um pessoal que nas artes, né, criava coisas novas, extremamente ousadas, inovadoras, e essas pessoas juntos, né, esses artistas, queriam essa revista. Essa revista demorou para sair até que saiu, e sendo revista ela tem esse caráter efêmero, né, então as páginas se desprendem, né, do corpo da revista, e por isso ela foi sendo manuseada ao longo do tempo e foi feita no Rio de Janeiro. Provavelmente as pessoas viam essa revista nos botecos, na praia, e poucas sobraram intactas. Uma que até eu fiz essa ponte dessa venda para um colecionador, hoje ela está no Reina Sofia, e ela é o exemplar que eu vendi, ele já estava se soltando, as páginas se soltavam do corpo da revista, da capa. Então ela está exposta no Reina Sofia já com as páginas soltas. Então eles já descolaram as páginas, você vê numa parede, quer dizer, você só consegue ver um lado da página. O bacana de um livro e de uma revista é que você consegue manusear, você consegue ver os dois lados, né, uma página atrás da outra, só que em alguns casos eu não posso me dar o luxo, né, de manuseá-la sem uma luva, sem uma proteção, porque a gordura da mão vai, enfim, acabar prejudicando esse material, estragando esse material. Então eu tenho esse cuidado. Eu deixo umas luvas espalhadas para eu lembrar, e algumas delas eu não posso ir com a minha mão direto, e às vezes para os meus visitantes, né, perceberem que talvez ali eles não podem chegar direto com a mão. E é um jeito mais divertido e simpático do que colocar plaquinhas, né? Por favor, não tocar. Dá para tocar, mas dá para tocar de luva. Então eu te mostrei a Navilouca, né, que tá com as luvas, elas ficam em cima, né, dos livros, para a gente ter esse aviso bem presente. E te mostrei um livro de um artista inglês
que na verdade ele compõe esse livro por gravuras, então são várias gravuras que ele tem costuradas, né, e elas formam um livro. Então, não seria o caso, né, de a gente ficar passando a mão numa gravura. Até né? porque está feito com metal, né? Você falou que A base, né, a matriz é em metal. Então a gravura em metal, ela se utiliza de uma chapa de metal que é gravada e ali o papel, né, ele vai se impregnar da tinta e de como essa tinta percorre essa chapa de metal. Então onde existe o que foi gravado, né, existe uma fissura, uma reentrância e ali você tem essas tonalidades, né, das cores, como elas estão concentradas, né, na chapa de metal. Mais ou menos é isso, né, uma gravura em metal. Então eu tenho uma gravura, eu tenho uma obra de arte ali, né? Eu não posso uma gravura, quando ela está exposta na parede, normalmente ela tem o vidro que protege, tem né? uma proteção. E eu tenho livros também com fotografias originais, né? Fotografias coladas no suporte como se do fosse papel. um álbum de fotos da antiga. Que a gente também não vai pôr a mão na fotografia. E por aí vai, quer dizer, eu gosto de possibilitar esse manuseio, de permitir, mas ele tem que ser feito com o mínimo de cuidado. Até porque os livros não são meus. Eles estão para descolecionar. Antes de começar a passar um pouco mais para alguns itens, ou algumas perguntas sobre os itens, vamos tentar fechar um pouco mais a ideia do desapé com a Rita. Qual você acharia que foi até agora a maior ou melhor experiência que o desapé trouxe para a sua vida? O desapé me possibilita esse contato com as pessoas, que é maravilhoso. Então eu conheço, como eu estou com você agora aqui, numa troca, né, de experiências, de vivências, de vida, né? E é isso, é esse capital social que ele me traz, né, humano. E eu acho que é por aí, né? Conhecer pessoas que têm algo a dizer, que têm histórias especiais, né? Que merecem ser contadas, conhecidas. Eu acho que é isso, né? É esse encontro que eu tenho com o mundo, né? Quando começamos nossa conversa e estava apresentando você, eu falei sobre a inspiração que você causou em mim. E você falou que o desapé também foi inspirado. Tem algum fato que foi inspirador, tipo assim, uma palavra, uma frase, uma pessoa, ou foi uma coleção de coisas, igual que o desapé? Eu acho que é uma coleção, E, bom, acho que esses dois amigos, companheiros que eu citei na Itália, eles foram fundamentais, né? O Vincenzo Sparagna, que é uma pessoa extremamente corajosa e que ainda segue com essa revista, que é o projeto de vida dele. E é uma revista muito inteligente, lúcida, que faz uma crítica, né, a esse mundo que a gente vive, que é pautado, né, por noções equivocadas, né, do que é o sucesso, como a gente também conversou antes sobre, né? Então ele é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que realmente me inspirou. E o Giuseppe Casetti também, que tem essa livraria, galeria em Roma, que é um lugar também muito anarquista, né, com uma pegada muito livre, muito solto. Ali também tudo que ele tem é a cara dele, é o reflexo dele, no sentido que são escolhas que ele fez ao longo da vida e que ele quer compartilhar com as pessoas, de uma forma também muito generosa. E acho que esses dois lugares, né, essas duas pessoas foram fundamentais para eu trazer alguma coisa que realmente era muito ainda desconhecido, né? Aqui em São Paulo, você ter uma descoleção numa casa, você propor curadorias, você propor mostras numa casa, num apartamento, né? Isso era bastante desconhecido. Tem mais? Aqui em São Paulo? Sim. Parece que sim, parece que agora existem alguns. Mas o que eu sei é que, na maioria dos casos, são ou experiências assim esporádicas, né? Tipo pop-up, bem pontuais,
ou então são mais exclusivas, né? Não são tão abertas, né? São coisas mais secretas, assim. E o desapego não tem essa pretensão, né? De ser secreto. Ele pode gostar, né? De se definir como um projeto underground no 23º andar. Ou seja, muito, muito underground não é, né? O desapego define a Rita ou Rita define o desapego? Não, a Rita define o desapego. Essa é a pergunta. Claro! Acima de tudo. Tem algum item aqui por o qual deu muito trabalho para você achar ele, ou você ficou encafifada e eu quero ele para estar aqui, demorou, sabe, teve, não sei, uma burocracia, ou teve uma história, qual foi a história mais, digamos, rocambolesca para achar um item que faça parte ou que fez parte da história do desapego? Ai, tem muita história o desapego. É tudo muito cheio de história, recheado de história. Mas deixa eu pensar aqui. Na verdade, é muito divertido como eu mais me desapego do que me apego, né? Então, por exemplo, participar das feiras. Participar das feiras é simpático, é maravilhoso, na real, né? Porque quando a gente encontra muita gente que abre um mundo, né? Pra gente com seus trabalhos ou com seus interesses. Mas eu não sou aceita em todas, né? Então, por exemplo, tem uma feira que eu adoro, sempre admirei muito, fui muito fã, que é a Tijuana, que é uma feira que acontecia na Casa do Povo e ela era organizada pela Galeria Vermelho, e que é uma galeria incrível de São Paulo, que eu também sou totalmente apaixonada e fã dessa galeria. E eles organizavam essa feira e eu participei de algumas edições e foi aquele sucesso, todo mundo gostava do desapego, as pessoas ficaram, né, fascinadas pelos meus livros, livros raros, livros difíceis de achar, pessoas que conheciam muito, né, da poesia concreta e iam lá e me falavam que podiam também colaborar com alguns livros, enfim, sempre eram encontros lindos, né, os que aconteciam nessa feira. Até que numa edição eu faço o pedido para admissão e eu não sou aceita, né? Mas antes disso eu tinha providenciado, como eu tenho essa vocação nômade, né? Eu tinha providenciado um carrinho que é o Desapego Móvel, que é um carrinho que eu posso circular com ele em lugares, enfim, com os meus livros, né? Ele tem autonomia. E quando eu vi que eu não entrei, eu falei, não é possível. Eles não me chamaram, eu não fui selecionada. Mas eu vou com o meu carrinho, não tem jeito. Eu participo de qualquer forma. Daí, quando eu cheguei com o meu carrinho, as curadoras, né, elas vieram muito simpáticas. Nossa, Rita, que legal, mas você sabe que você não foi, o seu pedido de admissão não passou, né, não foi aprovado. Eu sei, eu vi, mas não tem problema, eu tenho meu carrinho, eu posso ficar na calçada aqui fora da Casa do Povo, ou então entrar, se vocês deixaram. Imagina, claro que você vai entrar, tá dentro, já entrou. Então eu acho que eu tenho, assim, histórias onde eu tenho essa vontade enorme de estar participando enfim, do que está sendo vivido, né, por outros livreiros e editores. Mais do que alguma história onde tenha sido super difícil vender. Teve algum artista que quando chegou na sua mão, ele te inspirou a pensar de outra forma, a ver as coisas? Eu sei que todo artista nos influencia. Eu mesmo, como aquarelista, vejo hoje um dia uma coisa, vejo amanhã outra. Estava até comentando com você que estou fazendo um curso no SESC sobre estudos poéticos, então hoje em dia eu enxergo a poesia como um material para construir aquarela de um jeito diferente. Então, desde essa perspectiva, tem alguma coisa que você foi o artista que quando chegou na sua mão falou,
agora eu posso construir uma parte do AP assim, ou do DSAP assim, ou posso ir por esta pegada, ou tipo, não sei, talvez até um divisor de águas. Uma coisa que eu acho super legal no DSAP, uma das descobertas, né, mais importantes do DSAP, foi a dos coletivos de arte, das publicações. A revista me interessa porque a revista, por exemplo, ela tem várias pessoas, vários, né, sujeitos ali numa interlocução. E eu acho super legal quando a arte também se desprende um pouco do ego. Então, eu até tenho esse mote, né, esse lema aqui no DSAP, que é menos ego, mais prego. Prego no sentido de, por favor, né, prego, como os italianos falam, né, ao seu dispor, e prego no sentido de tudo que você coloca na parede, mais prego. Então, menos o indivíduo, né, e mais o coletivo. E a revista tem essa característica, e existem revistas incríveis que trabalharam, né, com coletivos, com grupos de artistas maravilhosos, como a Nave Louca, que é, para mim, uma revista sensacional. E outros exemplos que a gente tem, né, por exemplo, as revistas dos poetas concretos, que são também super experimentais, importantes. As revistas do Poema Processo, que também agrupava pessoas, inclusive, que não são desse eixo, né, Rio-São Paulo, trazia artistas do Nordeste. As revistas feitas pelo grupo Artéria, né, que fez revistas, aliás, o grupo se chama Nomuc, né, a editora se chama Nomuc, olha que genial, é Nomuc, né, que eles conseguem editar e que também tem artistas incríveis participando, né, desse projeto, que eu admiro muito, como a Lenora de Barros, né? Então, esses projetos coletivos me interessam muito. E o livro, né, ele já não é um objeto de arte tão precioso, tão cheio de aura, né? Porque você pode, inclusive, partir para a reprodução, como diz o Walter Benjamin, né? Ele perde essa aura por esse motivo e é mais democratizado por essa questão. Então, já me interessa o livro por isso, porque ele não tem aquela coisa da obra de arte, eu sou o colecionador, né? Então, eu tenho vários colecionadores ou vários interessados nesse material. Então, essa questão de ter algo mais acessível, ter algo onde um coletivo pode fazer parte, é muito bacana. Para mim, é muito importante. Então, eu dou uma preferência para as revistas e para as publicações que envolvem coletivos por esse motivo, né? E um trabalho que eu admiro muito, 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 é o trabalho das catadoras que fazem livros. São os coletivos de catadoras de papel, né, de jornais, né, e que produzem livros. E aqui em São Paulo a gente tem o Dulcineia, que é uma cooperativa de catadoras que fica no Glicério. E uma artista, a Lúcia Rosa, coordena esse projeto com as catadoras e artistas que trabalham lá. E elas fazem livros maravilhosos e elas têm uma troca incrível com artistas que fazem uma temporada e workshops, né, com elas, trazendo um pouco das suas poéticas para o trabalho delas e para o que pode inspirá-las. Então, o Dulcineia Catadora, para mim, é uma super inspiração. Tem algum material deles? Tenho. Até recentemente a gente fez uma fala aqui no Pivô, eu participei de uma fala onde a gente falava do... Eu vi. Você ouviu, né? E a gente tinha essa... Você foi presencialmente? Não tive a oportunidade. Que pena. Porque foi muito legal, mas as editoras atuais, né, de revista, elas justamente tinham uma queixa gigante, né? Que é como essa produção, ela tá, assim... ao Deus dará, na verdade. Ela depende dos esforços dos editores, totalmente. Ela não tem incentivo, ela não tem um público que apoia, ela não tem essa... O público hoje que comprava a revista e assinava a revista, isso quem falou foi o Luiz da ICREC, né? O editor da ICREC, que é uma editora sensacional de livros de artista.
ele disse justamente que quem comprava o trabalho deles, que é um trabalho que é super acessível, você tem trabalhos lá maravilhosos que eles vendem por R$40, R$100. Então, ele disse que aquele público que sustentava a editora agora está preocupado em pagar a conta. Ou, no máximo, tipo, um dia, sei lá, da semana se divertir, tomar uma cerveja. Uhum. O dinheiro está curto e não dá mais para eles contarem com esse público pequeno. Eles não contam com grandes colecionadores, porque os colecionadores muitas vezes não veem essa beleza do pequeno, do piccolo. Acham que uma revista não tem esse trabalho. Eles acham, inclusive, que isso tem que ser doado para eles, que eles podem chegar numa feira e pedir, é uma revistinha. Posso pegar? Como pode pegar? Pode pagar. Sim, claro. Todo trabalho. Quanto custa? R$100. Tá bom, daqui a pouco eu passo. E nunca mais, né? Bom, mas enfim, ele fez uma queixa que é muito pertinente, né? Ou seja, que a gente tinha 2 revistas de arte também, várias revistas, né? Que já fecharam, e essas 2 eram importantíssimas, que agora elas estão fazendo pontualmente alguma coisa no papel, né? Publicado no papel, que é a Select e Arte Brasileiros. E essa conversa, ela aconteceu, né, porque era uma revista portuguesa chamada Umbigo, que estava querendo se apresentar e conhecer o público de leitores de revistas de arte no Brasil. Eu acho que eles saíram um pouco decepcionados. Mas, de toda forma, o que eu queria levar para essa conversa é que, de todo jeito, esse desejo de publicar, ele pode ser realizado com muito pouco. Então, a gente tem os artistas que fazem isso de forma independente, gastando pouquíssimo, e que não contam com um canal de distribuição oficial. Então, eles mesmos se encontram na rua, gente vendendo sua revistinha, sua fanzine. E isso eu acho super legal também, porque é uma forma também de resistência. Então, eu levei alguns exemplos, né, de livros de artista, fanzines, enfim, feitos dessa forma. E também eu tinha lá nessa fala o trabalho da Dulcineia, catadora, que eu tenho aqui, que eu vou te mostrar. Você fala, durante todo o seu discurso, durante toda a nossa conversação, você fala várias vezes sobre a experimentalidade como um elemento interessante para você, a parte intransigente, né, a parte disruptiva, e você falou até da crítica. Você consegue... Você faz alguma crítica através do seu desapé? Você sente que consegue utilizar o desapé como uma plataforma para fazer alguma crítica? Mais que uma crítica, talvez eu esteja entendendo errado, mas um posicionamento. Um posicionamento, sim. Que eu acho que claro, que é um exercício privilegiado o meu de liberdade, né? Uhum. Então, aqui eu consigo fazer as minhas escolhas, dar visibilidade para o que eu acho que é importante e para o que eu acho que tem que ser compartilhado. E sim, é um jeito de me posicionar e talvez de fazer de uma certa forma uma crítica, né? Uma contribuição, enfim, ao mundo da cultura ou das artes visuais. Passando, esta é uma pergunta bem pontual. Uma escolha, né? A crítica no sentido de escolha. Indo mais ou menos nesse sentido, aproveitando, essa entrevista vai sair justo a última sexta-feira, antes das eleições do dia 2 de outubro. Que delícia! Lula lá, finalmente! Tenho que perguntar alguma coisa? Não precisa perguntar nada, né? Fica bem claro. Você acha que é o momento de colocar uma posição bem forte enquanto à situação que estamos tendo? Nossa, eu espero na inteligência dos brasileiros, né? Porque já basta a burrice feita nas eleições passadas, né? Porque eu não acreditava que o Bolsonaro ia ser eleito. Não passava pela minha cabeça. E um artista do Uruguai, né, o Clemente Padilha, ele falou, como não? É bem possível que ele seja eleito. Isso porque justamente foi um golpe, né? A gente viveu um golpe
e as pessoas não conseguiram enxergar mais o que estava acontecendo, né? Como tudo estava desenhado para que entrasse a pessoa mais improvável e a pessoa menos, né, capaz de conduzir o papel de um presidente. Então, eu acho que a gente teve 4 anos mais do que suficientes, né? A gente não precisaria ter passado por isso, mas enfim, passamos por isso, né? E essa foi uma escolha do brasileiro arriscadíssima, que deu no que deu, né? A gente está nesse país que é uma vergonha, que passa vergonha no mundo, né? Um presidente, assim, totalmente despreparado para o cargo que ele ocupa, uma pessoa que, na verdade, não está preparada para nada, né? Uma pessoa que tinha que nascer de novo para ver se aprendia alguma coisa. Então, eu espero realmente que tenha servido de lição, que esses 4 anos que a gente viveu com esse monstro, né, eles tenham sido suficientes para a gente nunca mais querer passar por isso, né? Foi um absurdo a gente colocar uma pessoa que tece elogios à ditadura, aos torturadores. Nossa, homofóbico. Eu às vezes não gosto nem de gastar meu tempo com esse tipo de, né, de considerações do óbvio, porque é óbvio, né, que essa pessoa não tem que estar onde está, então não devia nem estar concorrendo a uma segunda eleição, né, uma reeleição. Ele devia estar preso. Então essa é a minha opinião. É muito triste ter que saber, é muito triste constatar que ele está é um candidato a ser reeleito. Não vai acontecer. Não pode acontecer. Não pode. Realmente, se precisamos ser neste momento ter essa posição, ter essa intransigência e resgatar a possibilidade de um Brasil melhor, não é através desse caminho que vamos a conseguir. De jeito nenhum, né? Você não sabe, mas hoje em dia eu sou brasileiro. Ah, parabéns! Eu não sei se eu te dou parabéns ou se eu te dou meus pêsames. Porque todo mundo fala mesmo, né? Eu estou começando a me preocupar. Mas por isso também, essa é a minha pergunta. Eu tenho minhas posições, eu tenho minhas próprias lutas. Mas eu quero, ao igual que você coloca uma posição através do seu trabalho com o DSAP, e este meu trabalho não mais eu quero colocar minha posição. E vai ser sempre na posição de dar um espaço para a fala que não tem em nosso mundo, onde eu sei que eu, como homem branco, não sou hétero, mas aí já estaria no top do top do top. Mas como homem branco, eu tenho um privilégio que mulheres não têm, que homens negros não têm, que mulheres negras não têm. E se a isso colocamos pobres, favelados, analfabetos, a pirâmide vai descendo, né? Uhum. Então, neste espaço, eu principalmente quero ter esse tipo de conversa, como estou tendo com você, deliciosa, mas também para dar voz, principalmente às mulheres que têm histórias maravilhosas para contar e que muitas vezes não são escutadas. Você acha que você, como mulher, fazer o DSAP foi mais difícil por ser mulher? Teve algum, ou para você não ligou para isso e foi fazendo? Não, eu não tive nenhum problema. Na verdade, como eu te falei, né, é um lugar muito privilegiado esse do DSAP, e a minha condição também de mulher branca, hétero, não sou homossexual, mas isso não é um problema. Graças a Deus eu sou uma amiga, né, do mundo, da e diversidade. Da diversidade, de todas as escolhas, do respeito, né? Mas de todo jeito, o que acontece no DSAP, né, desse lugar de certa forma de privilégio, é que em um certo momento eu resolvi comprar só mulheres, artistas mulheres, né? Foi bacana eu ter me posicionado, mas eu não
conseguir manter, enfim, essa palavra, né? Porque eu trabalho muito com livros raros, livros históricos, né? E daí você vê como na história a gente vai ter muito mais artistas homens que mulheres, né? Homens, brancos, héteros, enfim. Então eu faço esse esforço para atualmente, né, equilibrar um pouco essa conta. E eu acho que é por aí que eu tento cumprir um pouco esse papel de procurar mais igualdade, né? Que é bem necessário nesse momento. Super necessário, sempre foi, né? Sim. Não é só nesse momento, né? Sempre foi. O que a gente vê é que a gente toma consciência disso de uma maneira muito tardia, né? Porque é quando as minorias começam a ter um lugar mínimo, né? Sim. De fala e de presença e visibilidade. E o Desapé tenta fazer isso. Então, eu tento nas feiras, né? Quando eu levo os artistas contemporâneos, não material raro, o material feito agora, eu tento dar um espaço bacana para os artistas negros, para as artistas mulheres, né? Enfim, para as minorias, né? E livros de indígenas eu não tenho, né? Eu tenho poucos, né? Mas a minha deputada federal, deputada federal, é a Sônia Guajajara. Então pelo menos nas eleições eu vou fazer a lição de casa. Fora desse trabalho que você falou das catadoras, né, da Dulcineia, foi que falou? Sim, Dulcineia. Tem algum outro artista que você recomenda que a gente deveria ficar de olho no trabalho, que é interessante, que é disruptivo, que é agressor? Sim. Então, eu tenho um artista que acho que merece ser mais conhecido. Ele está já recebendo reconhecimento, enfim, de crítica especializada, de pessoas ligadas ao circuito das artes, que é o Luiz 83, que é um montador, e ele tem esse interesse profundo pelas artes e ele conseguiu... O que é um montador? Desculpa, o montador é a pessoa que trabalha na montagem de uma exposição de arte. Então, entendi. Quem coloca os quadros, quem manuseia os quadros, quem desembala os quadros, enfim, é a pessoa que está no backstage, né, de uma exposição. Então, ele trabalha para uma empresa que faz a montagem de uma exposição. Então ele tem esse interesse profundo pelas artes, ele conseguiu chegar aos estudos e a sua sensibilidade e a sua urgência de se expressar e se comunicar teve êxito, né? Ele conseguiu estar já nesse patamar do artista, da pessoa que produz, que expõe. Então eu tenho alguma coisa dele aqui no Desapé, o Luiz 83. E acho que esses artistas negros e as artistas mulheres que têm, enfim, se posicionado e produzido ou nos coletivos, ou trazendo, enfim, nas residências, né, que elas participam, algo, porque uma residência artística é muito importante, né, para a produção do artista, porque é ali que ele encontra a troca, ele encontra, enfim, uma forma, né, de ouvir também o que o trabalho dele, por que o trabalho dele importa. Então eu acho que alguns artistas que realmente têm tido mais visibilidade hoje porque tratam dessas questões urgentes da sociedade, né, das desigualdades, eles são os artistas que a gente tem que ficar de olho, acompanhar, apoiar. E eu faço um pouquinho aqui no Desapé, gostaria de fazer mais, mas o Desapé também depende muito do meu caixa. Sim. Nem sempre eu tenho caixa. Já para ir finalizando um pouco a entrevista, você como livreira, tem algum livro que recomendar para a leitura, que você acha que deveria ser assim, must read, que deveria ser tipo aquele livro que as pessoas deveriam
Eu vi que você mencionou Walter Benjamin, ele fala muito sobre a arte na era da reprodutibilidade. Então, tem algum livro que você acha que para as pessoas que estão que gostam deste trabalho que você faz, ou que queiram entender um pouco mais sobre o trabalho que você faz, possa ser interessante para eles? Nessa fala que a gente teve agora sobre o lançamento da Umbigo, ou melhor, a distribuição da Umbigo no Brasil, né? Eu falei de um texto, não é um livro. Curiosamente, eu não sou uma leitora de livros textuais. Eu sou uma leitora, ou melhor, devoradora de livros visuais. E tem uma feira que me representa muito que se chama I Never Read. Ah, perfeito! Nunca li. Uma feira de livros de artista que se chama I Never Read. Então, esse texto que eu recomendei é um texto escrito pelo Lawrence Weiner. E ele foi um artista americano que faleceu recentemente, e ele foi traduzido por uma editora também incrível, que eu admiro muito, da Regina Melim, em Florianópolis, que se chama Parênteses, essa editora, né? São editoras de livros independentes, quase todas essas que eu citei, né? E a Parênteses traduziu esse texto do Lawrence Weiner, que se chama assim: Livros mobiliam a sala, mesmo. Então, ele fala sobre essa urgência de a gente produzir livros de artista, mas que tenham realmente alguma coisa a comunicar. E que esses livros, né, onde existe essa urgência de você produzir e transmitir alguma coisa, eles são muito, na verdade, fáceis de ser feitos, né? Ele diz que você pode ficar um mês sem comer feijão que você consegue fazer um livro de artista. Então, tem um pouco a ver com a nossa conversa também, né? Esse texto, ele fala da liberdade, né? E da necessidade das pessoas de se posicionarem. Então, como você que me disse, Rita, eu amo jornalismo, eu amo comunicação, e eu consigo hoje em dia fazer meus podcasts, né, com muito pouco. Eu dedico o meu tempo para isso e para também estar me colocando e trazendo a minha experiência como imigrante e como ser vivo, atuante, político, porque todos somos seres políticos, né? Até quem não fala de política é um ser político. Exatamente, né? Por essa ausência, né, de compromisso com estar no mundo. Então é isso, esse compromisso de estar no mundo através dos livros, através da comunicação em geral, ela é possível, né? E esse texto é um texto que realmente é incrível, porque ele dá essa injeção de ânimo. E ele tem também muita ironia, né? Porque ele diz que... E também essa forma de arte, né, dos livros de artista é tão sensacional que é uma forma de arte que você consegue levar para o banheiro. Uma das poucas, né, com a qual você tem esse contato tão íntimo. Realmente. Então isso eu acho divertido, eu acho inteligente, eu acho um texto muito bacana para quem faz livros de artista. Que bonito, que bonito. Eu tenho um projeto aqui dentro do podcast, que é a todos os meus convidados, todos os meus entrevistados, eu peço uma música que a gente coloca num playlist no Spotify. É uma música boa vibe, aquela música, sabe, alto astral, que você gosta, que melhora seu dia, que te representa, qualquer uma. Aqui a gente não tem nenhuma limitação, do artista que você mais gostar, a música que você mais gostar. Ai, ai, ai. Eu sou uma pessoa que não ouve muita música, infelizmente. Essa é uma grande queixa da minha filha. Então eu acho que a minha cultura musical é muito rasa. Mas como não citar a Rita? Ah, obviamente. Que é a música que todos cantavam para mim nos meus anos 80. Eu acho que é essa, né?
Qual é a música? A Rita, do Chico Buarque de Holanda. Ah, entendi. Perfeito, perfeito. Então vai ser essa música. Gente, eu me despido por aqui. De coração, agradeço muito você ter aberto as portas do seu desapé, abrir as portas do seu coração para nos falar da sua história linda, das suas vivências, da sua cultura. Acho que ficou muito para falar. E eu queria, pelas suas contas, o desapé está faria 10 anos no próximo ano, né? Sim. Então, na sua semana de aniversário, eu gostaria muito de ter a oportunidade de voltar a falar com você e falar mais uma vez sobre esses 10 anos e mais outras histórias do desapé, se você aceitar. Bora, vou super aceitar. Aceitei, tá fechado. Então, muito obrigado por essa conversa, realmente foi maravilhosa e bom, eu vou deixar todas as descrições de tudo que a Rita maravilhosamente nos falou aqui nas descrições do episódio, as artistas a seguir, o livro, a música, que se ficar mais um pouquinho você vai escutar um trechinho graças a Spotify, que deixa um pedaço da música aqui no final do episódio. Muito obrigado por ter escutado, muito obrigado mais uma vez, Rita, se cuidam e até o próximo episódio. Obrigada.